Então, um bom dia. Hoje, dia 10 de dezembro, né, 2021. Vamos aqui iniciar uma live, uma breve live, sobre aqui o RESP. Eu vou colocar aqui o número do RESP. É um informativo 720 do Superior Tribunal de Justiça. STJ, RESP 649 do Maranhão. Isso. Aqui. Fixei aqui. Está fixado, então. Vamos iniciar. Ver se as pessoas que participarão da live. De qualquer forma, falaremos ao longo da semana sobre esse tema de repercussão, esse repetitivo do STJ. Especificamente, ele trata, né, o ramo do direito aqui é o direito consumidor e o direito processual civil. A importância que eu entendi, em função, a questão realmente relevante é a prova, a incumbência de quem provará o fato constitutivo do direito. A regra é que quem vá provar é o demandante, né? Ao demandante cabe o fato constitutivo daquele direito. Nesse sentido, instado a interpretar o STJ nesse RESP 1.846.649 do Maranhão, o relator ministro Marco Aurélio Belize, na segunda sessão, julgado em 24/11/2021, tema 1061. A controvérsia, até as informações do inteiro teor, está lá. Inicialmente, cumpre salientar que para a resolução desta controvérsia deve-se limitar a discussão os casos em que há contestação da assinatura do contrato, pois, diversamente da hipótese em que se contesta a veracidade do próprio documento, que é a regra do 429.1 do CPC 2015, aqui a impugnação é apenas em relação à posição da assinatura, que é a regra do inciso 2 do mesmo artigo, 429 do CPC. Então, nesse caso aqui, é a assinatura, é a falsidade apontada da assinatura, né? Contestada, apontada. Então, assim, a parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou. Dessa maneira, vê-se que a própria lei criou uma exceção à regra, que é o caso de distribuição do ônus da prova. É isso? Pois não, perfil Pratique Seu Direito. Um bom dia. Falo aqui sobre o recente julgado e um dos temas do informativo 720 do STJ. O RESP eu coloquei aqui, RESP 1.846.649 do Maranhão. O relator ministro Marco Aurélio Belize.
na segunda sessão, que por unanimidade foi julgado em 24/11. É o tema 1061. Essa regra aqui do ônus da prova, claro que todos sabemos que a prova no processo ela é dinâmica, mas há regras, e as regras estão lá no CPC. Nesse caso aqui, a discussão a controvérsia é em relação ao artigo 429, inciso 2, que nesse RESP, essa controvérsia é em relação à contestação da aposição, da assinatura do contrato de empréstimo bancário. Tá? Que, no caso, o correntista alegou a questão da assinatura. Nesse caso, seria a quem arguiu, mas o entendimento é que inverte pela vulnerabilidade, no caso, hipervulnerabilidade dos consumidores. Tá? Inclusive, no próprio julgamento, aliás, um julgamento muito importante, em que a própria corte salientou os argumentos dos advogados, que realmente do mais alto nível, tanto do recorrente como o recorrido. Os colegas, aqui também meu elogio, muito os dois, a argumentação, inclusive a força que eu sempre falo do argumento, né? A força dos argumentos do advogado, que hoje, né, é mais premente, muito mais premente a força desses argumentos do advogado e ressaltado pelos ministros da corte. Eu assisti o julgamento, que vocês têm acesso a público, né? No caso, no próprio YouTube é divulgado o julgamento para que possamos estudar para aperfeiçoar a própria atuação do advogado, e inclusive ressaltado até o princípio da cooperação no próprio julgado, no julgamento, está no acórdão o princípio da cooperação, lá da regra do artigo 6º do CPC. Eu até aqui, enquanto as pessoas vão entrando na live aos poucos, que foi uma live surpresa, mas de qualquer forma eu vou deixar gravada, é apenas um brevíssimo apontamento sobre o ocorrido, que eu reputo importante nesse julgado do STJ. Eu estou aqui, interessante, eu peço licença para colocar, olha, a regra do artigo 6º, é o princípio da cooperação, que foi muito divulgado e fundamentado o apoio também nesse dispositivo legal, nessa regra do artigo 6º, que vocês sabem é o princípio da cooperação. Vamos lá. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si, para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Justamente em função disso, a questão da prova, embora a regra diga que quem argumenta, quem pretende, quem argui, no caso, a falsidade, nesse caso aqui, a falsidade foi na aposição da assinatura. Então, nesse caso, quem argui essa falsidade é quem tem o ônus de provar. Mas o entendimento do tema do julgado,
dos ministros da Corte, nesse tema que estamos falando aqui, o tema 1061, um dos temas do informativo 720 do STJ, é justamente em relação à aposição da assinatura. Então, aqui inverteu esse ônus de provar, correto? Então, aplicou-se aqui a regra do artigo 429, inciso 2, que eu aqui vou pedir mais uma vez licença, mas acredito que didaticamente seja razoável eu falar aqui. Olha, artigo 429. Incube o ônus da prova quando? O 1, né? O 1 é se tratar de falsidade de documento. Pois não, doutora, tenha um bom dia. Eu falo aqui sobre o tema, eu coloquei aí em cima, o tema 1061 do STJ recentemente julgado, tá? Aqui eu estou falando aqui porque no caso aqui foi invertido o ônus da prova, inverteu a regra, que a regra do ônus é quem, no caso, alega. Aqui foi falsidade do documento, né? Mas em função da vulnerabilidade do consumidor, aliás, a hipervulnerabilidade do consumidor, pois não, é assunto novo. E é um tema, os temas do STJ estão disparados, né? Vários julgados. Nós estamos já no informativo 720. Então, eu estou comentando aqui um pouco, eu resolvi falar aqui ao vivo, vou deixar a live gravada e de qualquer forma na próxima semana deve ser assunto da live semanal, de toda quarta-feira, 20 horas, mas de qualquer forma, eu estou falando porque pode ser que auxilie, algum colega nos auxilie, porque não importa, né? Hoje é sexta-feira, mas podemos trabalhar hoje ainda é dia útil, né? Mas amanhã, domingo, né? Quantas vezes nós trabalhamos no fim de semana. Então, pode ser que ajude algum colega. E esse tema eu entendo muito relevante, porque inverteu a regra. Inverteu. Por ser, no caso concreto, no julgamento, a própria ministra Nancy Andrighi ressaltou, embora todos os ministros foram ressaltados, tem o dia, pois não, doutora Camila, prazer tê-la aqui também. Sim, o dia do julgado, o dia foi o dia 24, deixa eu ver direitinho aqui, foi dia 24, deixa eu colocar aqui, peraí. Julgado, tá aqui. 24/11/2021, é o tema 1061, eu já coloquei lá em cima na descrição. E o RESP está aqui, eu coloquei aqui no comentário, 1.846.749 do Maranhão, tá? E vocês sabem que o acesso ao informativo e o julgamento, a gravação, está no YouTube. Mas no próprio, eu falo sempre que a pessoa se cadastra, né? Se cadastra no STJ e o STJ envia por e-mail os informativos. E lá tem o link do YouTube, né? Do próprio, recebe o e-mail. Quem quiser acessar o site, tudo bem, pode acessar o site. E lá remete ao YouTube e tem um julgamento. É muito interessante. E esse julgamento do YouTube, esse especificamente, os ministros ressaltaram, todos eles, os argumentos dos advogados, dos colegas. Porque vocês sabem que são 15 minutos a sustentação. Nesse caso
houve um acordo, né? Primeiro que não teve a leitura, né, no caso, o relatório, e dividiram, tanto recorrente como recorrido, dividiram o tempo da sustentação oral. Cada um falou 7 minutos e meio, ambos concordaram, de mais alto nível os argumentos dos colegas, e foi realmente ressaltado isso. Por isso que eu sempre falo aqui no perfil que o argumento, cada vez mais, do causídico, do advogado, da causídica, muito importante a força desses argumentos, né? Eu até aqui eu coloquei a força normativa da Constituição, até como um parâmetro seria a força, entre aspas, normativa, né? No caso não é normativa, mas a força argumentativa nossa, né, do advogado. E muito, muito interessante. Mas esse tema, que julgado na corte, repito, dia 24, muito interessante em função justamente desse... porque é um tema relevante que trata-se do direito ao consumidor, e a sociedade, nesse caso especificamente, como eu falei, né? Aliás, eu não falei ainda, mas me reportei à ministra Nancy Andrighi, que ela falou da questão, ressaltou que trata-se desse grupo de pessoas vulneráveis, no caso hipervulneráveis, que são pessoas que têm a dificuldade, assinaturas a rogo, né? Várias assinaturas apostas a rogo. Então, foi alegado pelo consumidor, consumidora, a questão de que seria a assinatura, a falsidade da assinatura, não do documento, não do contrato, mas da assinatura. Então, o que foi no caso, que está lá no acórdão, que foi delimitada, a delimitação da questão, foi justamente em função disso, a questão da aposição da assinatura, não do contrato. É claro que senão teríamos que fazer a prova pericial, que também é um objeto de uma discussão maior, que no caso que eu entendo que a questão, vamos colocar aqui esse princípio, né, no caso do contraditório amplo e amplo da prova também, também em função do outro princípio, que é a questão da paridade de armas, porque o consumidor, no caso vulnerável, hipervulnerável, o STJ está usando muito essa expressão hipervulnerabilidade, né? Essa hipervulnerabilidade desses consumidores, até nesse caso concreto aqui, desse julgado do RESP, ainda que há dificuldade maior de provar, de ter essa prova pericial, e além dessa hipervulnerabilidade em todos os aspectos, como já falava a douta, né, colega Cláudia Lima Marques, várias espécies de vulnerabilidade, e uma delas é a econômica também, vulnerabilidade também muito, muito econômica em relação, e também a questão de provar, se torna até uma prova diabólica até para o consumidor. É claro que não é o conceito de prova diabólica, aquela prova difícil, né? Demonstração, mas se torna-se uma prova diabólica para o consumidor, porque o consumidor, por ser hipervulnerável, né, e hipossuficiente de todas as formas, é difícil ele ter, na questão da paridade de armas, obter para ele um assistente técnico. Os tribunais
não disponibilizam, pelo menos eu não tenho notícia de que os tribunais tenham peritos assistentes para o vulnerável. Então, o vulnerável vai argumentar e apoiar naquele assistente técnico para refutar uma prova. Então, eu entendo que a paridade de armas fica com dificuldade, porque no caso aqui é um banco, né? Um banco, nesse caso concreto, e na maioria são instituições financeiras, nesse caso uma instituição financeira, porque trata-se de um contrato de empréstimo aqui. Então, nesse caso, a dificuldade é muito grande para o consumidor. Então, eu entendo que seria invertida essa prova diabólica. Não é diabólica para o fornecedor do serviço, né, banco. O entendimento não é prova diabólica. Foi julgado. Inclusive, a regra que dispõe sobre... Está lá, ó, inclusive, se vocês forem ver, o acórdão está lá, olha, aqui, fala além dessas regras do 429.2, aplica-se aqui ao 429.2, mas também a regra do artigo 6º e também da questão de quem cabe a prova. Eu estou aqui com o CPC. Espera aqui. Isso. É isso. Bom. Eu não estou achando aqui qual o artigo da prova. Peraí, 7. Tá. É o 373 também. O ônus da prova incube, né? Aí tá lá. Tem o autor, inclusive foi falado, todos sabemos, ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, né? O demandante na petição inicial e depois ao autor. E ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor. Mas tem o parágrafo primeiro. Nos casos previstos em lei ou diante das peculiaridades da causa, que é o caso, relacionados à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, nos termos do caput, e a maior facilidade de obtenção da prova de fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova. Aqui é a questão de prova diabólica, mas caso em que deverá dar parte a oportunidade de desincumbir o ônus que lhe foi atribuído. É a questão da prova dinâmica, né? Tem que dar sempre a oportunidade. O nome é esse, é oportunidade, é o contraditório, mas tem que ter oportunidade. Se não tiver oportunidade, não há um contraditório amplo. Então, e a distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, não é isso? Então, excessivamente difícil a parte do exercício. E essas questões aqui foi interpretada pelo STJ, as disposições, as regras que estão ali, justamente em função dessa hipervulnerabilidade desses consumidores nos casos concretos que chega à corte. Então, esse é o entendimento. Inclusive, foi modificado o entendimento, aí no caso teríamos que continuar essa pesquisa, que há um julgado de 2016 do ministro Salomão em função dessa questão, de que ele estava presente na corte e elogiou, foi um dos primeiros a elogiar os advogados também pelas sustentações, e o entendimento do STJ foi modificado com esse julgado. Lá em 2016, era a questão de quem incube, quem alega, né? Que é a regra, tá? Aí a modificação foi em relação a isso, em relação a esse julgado. E lá tem, vocês sabem que é lá a modulação, foi modulado lá no artigo 1036, que é no início aqui, ó. Essa questão aqui, ó, tem a delimitação da questão, que é inicialmente que está no inteiro teor lá do julgado, né, do acordo.
Inicialmente, cumpre salientar que, para a resolução desta controvérsia, deve-se limitar a discussão os casos em que há contestação da assinatura do contrato, pois, diversamente da hipótese em que se contesta a veracidade do próprio documento, que é o 429.1. Vocês estão entendendo? Mais ou menos? Tá tudo tranquilo? Pois não, perfil Cadu Braga. Doutor, um grande abraço. O doutor entrou agora, foi uma live surpresa, mas eu vou deixar a live gravada e será objeto da outra live em quarta-feira, às 20 horas. Toda quarta-feira terá live aqui. Eu fiz essa live surpresa porque eu entendo, repito, interessante para o advogado, para o estudioso do direito, as pessoas que vão fazer prova, né? Eu não sei, me parece que tem prova da OAB no domingo, é isso? Eu não tenho certeza. Doutora, tem alguém, acho que domingo, né, a prova da OAB. Então, eu não sei, mas fica a questão premente, os concursos públicos e também, e as próprias peças, né, processuais que estamos em estado a fazer, eu, no caso, como advogado. E eu achei muito premente esse comentário, era para ter feito anteriormente aqui no perfil, mas é que são muitos conteúdos e, né, como se fala, né, na música, o tempo não para. Então, estamos aqui para compartilhar esse domingo. Obrigado, doutora. Domingo. Tá, isso mesmo, então. Quem sabe cai numa questão. Parece que a prova é a prova discursiva, né? É a peça, não é isso? Ou é a primeira prova? É a segunda prova, né? Já. Não tenho certeza. Eu peço até desculpa de não ter essa certeza, mas eu sei que é domingo, então está confirmado. Então, mas de qualquer forma pode ser que seja uma dica, né? Eu vou deixar a live gravada, porque às vezes as pessoas não recebem, né, os informativos. Eu acho muito interessante. Os informativos estão sempre, como se diz, abro aspas, ligado, fecho aspas, nessas questões do STJ, do STF, que é muito interessante, para uma prova, né, até para uma peça, para a elaboração de uma peça. Então, retornando aqui, essa modulação aqui, para não delongar muito, né, que sexta-feira, está todo mundo no meio da sexta-feira, para finalizar, essa modulação desse RESP, repito, está aqui, ó, 1.846.649 do Maranhão, está lá. Inicialmente, cumpre salientar que, para a resolução desta controvérsia, deve-se limitar a discussão os casos em que há contestação da assinatura, não do contrato de empréstimo, aquele contrato de adesão, mas a assinatura, não é isso? É claro que essas alegações são unilaterais, né? A unilateral, é isso? Alegou, o consumidor alegou. E, por diversamente da hipótese que se contesta a veracidade do próprio documento, que é o 429.1. Aqui a impugnação é apenas parte dele, isto é, a aposição da assinatura, que é o 429, a regra do... Pois não, doutora Alexa, já é boa tarde? Ainda é bom dia. Olha, de qualquer forma, aqui a live vai ficar gravada, viu? Ela vai ficar gravada, que é um assunto muito importante aqui do direito do consumidor e processo civil também. A doutora que chegou agora e aqueles que vão chegando na live aos poucos. Então, cabe aqui a regra do inciso 2 do artigo 429. Não é isso? Anota aí. 429, inciso 2 do CPC. Anota. Ninguém tem mais caneta, né? Eu, por exemplo, quase não tenho mais caneta, mas anota no celular ou... Não sei, não sei se eu vou fixar. Deixa eu colocar aqui. Artigo... Peraí. Artigo 429, inciso 2, peraí.
2. CPC. Olha lá, tá lá, ó, tá fixado. É essa a controvérsia, no caso, a delimitação da controvérsia é em função do 429.2. Eu aqui, antes de acabar a live, eu vou pedir licença aqui para ler, tá? Eu prometi que não ia falar mais vênia, agora estou falando licença, é isso? Então vamos lá, ó. 420, ó. Artigo 429, 429. Incube o ônus da prova quando 2. Se tratar de impugnação da autenticidade do documento, né? A parte que produziu o documento, não é isso? Se realmente ela é autêntica. Aí o relator, pois não, doutora Márcia, bom dia, prazer tê-la aqui. O relator ressaltou até em função disso, de que a prova poderia ser feita em cartório, a autenticidade daquela assinatura, né? Sabe que a prova é muito complicada, é um dos meios até hoje mais difícil no processo, porque tem que ter prova, tem que ter verdade, não é isso? Tem que ter a verdade do que está lá na causa de pedido, dos argumentos, do que o demandante ou os demandantes afirmam ser verdadeiros, que vocês sabem que é a causa de pedir, né? Que eu estou fazendo um trabalho, um projeto, eu estou escrevendo sobre isso, sobre a causa de pedir. Já escrevi várias coisas, mas eu vou deixar aqui essa questão, que as pessoas confundem com a causa de pedir. Aí está a importância da causa de pedir, né? Então, o que afirmou lá como verdadeiro é a questão da prova. Para provar, como que vai provar? Não é isso? Aí veio a prova aqui. Vai provar que o documento é falso. Porque são pessoas, nesse caso concreto, as pessoas, o homem médio brasileiro muito humilde, né? Nesse julgado, a própria ministra Nancy Andrighi, que ela ressaltou a questão de que as pessoas humildes assinaram, no caso, várias assinaturas a rogo, pessoas que têm a dificuldade, né? Ditas chamadas pessoas analfabetas, não é isso? Então, elas assinam a rogo. Então, até isso foi suscitado no julgado. Então, a prova realmente é difícil. Por isso que eu digo que não é prova diabólica para o consumidor, mas acaba sendo em função de difícil comprovação, de comprovar que o consumidor não assinou aquele contrato. A coisa é muito relevante, muito séria. Então, é por isso que eu estou aqui na hora do almoço, ocupando, né, a hora do almoço de vocês com isso, né? Então, mas, assim, eu acredito que vocês tenham gostado, né? Não sei. Mas tudo bem, deve ter gostado. Muito obrigado. E aqui eu acredito que eu vou pedir para vocês que compartilhem aqui, eu vou deixar gravado, e compartilhem para o maior número de pessoas e deem um coraçãozinho ou um ok, se gostou aqui da live, para poder me ajudar aqui para produzir os conteúdos, né? Tá bom? Então, muito obrigado, doutora. Pô, obrigado pelos elogios, eu fico muito agradecido. E vocês, realmente, todos vocês aqui que estiveram aqui na live, então, muito obrigado. E quanto mais compartilhar, eu agradeço, tá bom? Muito obrigado, eu vou deixar aqui a live gravada. Um grande abraço e um bom final de semana a todos. Tá? Então, muito obrigado e saúde a todos, tá? Mais saúde, mais saúde. Ah, tá, e eu também vou continuar, vou compartilhar nos stories o fenômeno das algas vermelhas. É muito interessante, né? Vocês sabem que a tartaruga marinha se alimenta das algas vermelhas, que não são tóxicas. Como ontem ventou muito
na região dos lagos, aqui na região dos lagos, então deve ter mais, deve ter dissipado, mas de qualquer maneira eu compartilho nos stories aqui, tá? Hoje vamos continuar a jornada, então aqui tem aqui os fóruns regionais, né, do Rio de Janeiro, no caso aqui eu estou próximo à comarca de Saquarema e tem algum trabalho, né, algumas coisas para fazer ainda hoje lá, tá? Embora a questão é mais digital, né? O direito digital, o ramo do direito digital. Então, um grande abraço a todos e muito obrigado. Eu vou deixar a live gravada aqui. Tchau, um abraço, obrigado.